O Jardim das Aflições. Olavo de Carvalho. Parte 15. Capítulo 10. Na borda do mundo. Parágrafo 33. Retorno ao MASP e ingresso no Jardim das Aflições. Me situant à l'extérieur des folies Tigedans. Mon irréparable exil n'étant ni pour les uns ni port. Les autres, Antoine de Saint-Exupéry. Me coloco fora de falsas disputas em meu irreparável exílio, não ficando nem com alguns, nem com outros. Antoine de Saint-Exupéry. Oi, professor. Oi, menino, bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem, professor. Vamos terminar o livro? E vamos, você colocou uns negocinhos bonitinhos aí, eu gostei do que você fez aí, viu? Ficou bonitinho. E tá terminando mesmo, é? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então, para terminar esse livrinho aí, né? Tem mais um capítulo. Tem mais um capítulo depois desse, hein, menino? É, eu sei que tem. Mas esse aqui é praticamente o fim, né, professor? É o fim do livro. Depois o senhor vai fazer mais alguns pós-fácios. É, tudo bem, então vamos lá. Já posso começar? A hora que o senhor quiser, professor. Eu só preciso fazer uns ajustes aqui. Peraí, deixa eu fazer um ajustezinho aqui, professor. Só um instantinho. Pera lá. Pronto. Toca o barco, professor. É com o senhor. Então vamos lá. Bom, recapitulemos em todo o nosso trajeto então, hein? O primeiro, né, o ciclo da ética e os outros da mesma série representam um esforço de conjunto para influenciar a vida intelectual brasileira num sentido determinado. São uma reforma da inteligência brasileira, Intellectus Emendatione, empreendida por um grupo coeso e consciente de seus fins. 1.1 o sentido dessa influência é claro, hein? Abaixa um pouquinho dessa musiquinha aí, menino. Tá bom assim, professor? E pode tirar. Tá bom, deixa eu tirar então. Isso. Vamos lá então. Cadê? Aqui. Isso. O sentido dessa influência é claro, gente. Instaurar como fundamento da cultura um corpo de crenças, não é isso? E pela repetição acabarão por se tornar consensuais, afastando dos olhos do público e subtraindo a discussão como irrelevantes ou superadas as opiniões contrárias. Nota de rodapé. Ver o ensaio A Armadilha Relativista em O Imbecil Coletivo. Fim da nota, professor. Pois bem, inviabilizar assim o debate, encobrindo-o sob um simulacro de debate. Exercer dessa forma a hegemonia sobre o panorama cultural brasileiro. 1.2 As ideias que inspiram essa operação resumem-se, em última instância, na farsa da tradição materialista, à luz da qual se preende um vasto remanejamento de toda a visão da história do pensamento, de modo a colocar no centro da evolução filosófica figuras como Epicuro, Gassendi, Lamitre, Sade, Ética Terva, deslocando para as periferias as grandes filosofias que não possam ser absorvidas na cosmovisão materialista. 1.3
Para este fim, quantas insatisfações ocasionais possa haver na alma do público, canalizando-as no sentido de uma revolta contra o espírito. E 1.4 aproveita-se também a ignorância de plateias novatas, incapacitadas para uma reação crítica, apresentando aos membros do grupo organizador como se fossem a encarnação mesma do consenso filosófico universal, tá certo? Inserem-se no programa dos eventos esporadicamente um ou outro conferencista de ideias contrastantes, mas sem expressão pessoal significativa. E, sobretudo, que não abram uma polêmica explícita, hein? Dando uma aparência ilusória de variedade e pluralismo, ao que é, na verdade, um astucioso experimento de dirigismo mental, gente. Nota de rodapé. Os convidados estrangeiros às vezes destoam da unanimidade. Foi o caso de Nicole Laurent, no Ciclo da Ética, e no dos Libertinos Libertários, o de Raymond Trousson. Para grande escândalo dos admiradores de Sade, o professor da Universidade Livre de Bruxelas afirmou na conferência de 20 de junho de 1995 que o libertino é por essência um tirano, um dissimulador maquiavélico, votado à humilhação da mulher e à destruição do amor, coisa que todo mundo já sabia, menos os neolibertinos locais, que se tomam por libertários por alguma razão só compreensível à luz da lógica de Epicuro. Fim da nota, professor. Muito bem. 2, gente. José Américo Mota Peçanha encarnou este projeto melhor do que ninguém, como editor da série Os Pensadores e como figura de relevo nos meios filosóficos paulistas. Ô professor, Que é? esses pensadores é aqueles livros que tem cada um é um filósofo, né? Fala Rousseau, Marx e é tipo uma enciclopédia. Esse aí. Ah, foi esse cara que fez? Foi ele que fez isso aí, né? Você não prestou atenção desde o começo do livro, já foi falado isso aí, agora que você prestou atenção nessa porra? É que não tinha caído a ficha. Você é lerdinho, hein, menino? Você precisa ficar mais esperto, porra. Ó, foi o seguinte, o Mauro Ventura, ele já lançou o meu livro, o meu filme, tá? O Olavo Tem Razão, então você faz favor de ir lá e assistir. Ah, eu vou sim, professor. E obrigado aí, Mauro, ficou muito bom o filme, viu? Eu acompanhei, né, que vocês fizeram comigo aí, né? Ficou muito bom. E expôs um pouquinho aí sobre a minha vida aí. Ficou bonito, legal. Mostrou a Leilinha. Leila, um beijo, filha. Mostrou meu menino, mostrou a Roxana, meus cachorros, minhas armas. O Silvio, não era para ter mostrado minhas armas. O Silvio foi e abriu a caixa para... Ô, Mauro. Minhas armas não, eu tenho ciúme dessas armas, mas agora já foi. Já foi. Deixa ele pedir para limpar lá, hein? Pedro, eu te amo, viu, meu filho? Roxana, tô aqui com vocês, tô olhando vocês aqui de cima, tá bom? Bem. Ah, legal, professor, eu vou assistir esse filme. Pode assistir que são... É um livro, foi um filme muito bem feito pelo Mauro Ventura, hein? Bem, vamos continuar então. 3. A filosofia de Epicuro, que é um dos pilares da nova cultura, nada mais é, como teoria, que um ceticismo cognitivo que termina em diletanismo trágico. Hein? E, como prática, é um processo de auto-hipnose que gera entre seus praticantes a credulidade beócia e a total falta de sentido crítico, tornando-os vulneráveis a toda sorte de manipulações. 4, gente. O marxismo tem raízes no epicurismo e representa, como ele, um esforço de reprimir a inteligência teorética e substituí-la pela autopersuasão retórica voltada a transformar o mundo. Representa a abdicação dos deveres da inteligência pessoal e a submissão às ilusões coletivas, que passam por verdades por força da repetição. 5. A conquista
da inteligência teorética é a culminação de um processo de personalização, de libertação da consciência pessoal, iniciado pela filosofia grega e completado pelo cristianismo. É contra o exercício da consciência pessoal autônoma que se voltam as correntes em que se inspira o grupo organizador do curso da ética. 6. A libertação da consciência pessoal, ao consumar-se no cristianismo, levanta contra si o ódio dos nostálgicos da religião greco-romana, de índole coletivista e estatal, que se reúne sob a denominação formal ou informal de gnósticos. A reação inspirará boa parte do pensamento ocidental, de maneira crescente desde o Renascimento. Nota de rodapé. É mais ou menos a tese de Eric Voegelin, que aqui subscrevo até o ponto em que pude compreendê-la, pois a conheço só por obras menores, e não li o trabalho fundamental do autor, Order and History. Nota a segunda edição após ter lido Order and History. Nada vejo de substancial a mudar a minha interpretação, somente a aprofundar, o que não teria cabimento fazer neste volume. Cabe apenas acrescentar que o caráter essencialmente gnóstico dos movimentos que culminam na New Age do século XX foi afirmado em 1994 pelo próprio Papa João Paulo II, cruzando o umbral da esperança. Cite em Ricardo de la Sierva, Las Puertas del Infierno, La Historia de la Iglesia Jamás Contada. Madrid, Fênix, 1995, página 35. Fim da nota de rodapé. 7. A Igreja, ao pretender fundar um império, caiu na armadilha da restauração romana, ajudando a alimentar o monstro imperial que viria devorá-la. 8. A restauração do Império Romano, sob formas variadas e adaptadas às condições do tempo, é a meta que norteia de maneira semiconsciente a história política do Ocidente, marcada por 4 grandes empreendimentos: o Império de Carlos Magno, o Sacro Império Romano de Otto I, a emergência dos impérios coloniais, o Império Leigo, fracassado em versão napoleônica, certo? Mas bem sucedido na América, pessoal. 9. O surgimento dos impérios coloniais estilaça a unidade cristã. O que restar de cristianismo será destruído pelo Império Leigo, cacete. Junto com o cristianismo, as demais religiões são rebaixadas a cultos permitidos, funcionando como seitas populares no novo quadro do Império Leigo. A ruptura, 10 agora. A ruptura do sentido cristão da vida dá surgimento a 2 correntes de ideias, naturalistas e historicistas, cujo entrechoque constituirá o leitmotiv da história cultural moderna, ajudando a consolidar o culto das divindades cósmicas, naturais e sociais, que constituem em substância a religião estatal do novo império. Nota de rodapé. O estudo valiosíssimo de Nelson Lehmann da Silva, A Religião Civil do Estado Moderno. Brasília, Thesauros, 1985. Apresenta uma visão em conjunto das obras de diversos autores que enfocam as ideologias contemporâneas como teologia civis, no sentido de Santo Agostinho. Obras das quais a mais abrangente e a sistemática é a de Eric Voegelin. Este meu livro insere-se nessa linha de preocupações, com algumas diferenças específicas que ressaltam do fundo comum. Primeiro, enfoca a emergência das ciências físicas modernas como conditio sine qua non da religião civil, isto é, mostra que o culto de Behemoth acompanha necessariamente a ascensão do poder de Leviatã, da qual é oposto complementar.
Dito de outro modo, que a ascensão da religião civil não é um processo unilinear, mas marcado por uma dualidade fundamental que simbolizo na luta de Behemoth e Leviatã. De maneira que as novas concepções do Estado refletem mudanças profundas ocorridas na concepção da natureza, as quais, por sua vez, expressam uma nova compreensão ou incompreensão da lógica e da dialética, que se observa, por exemplo, em Nicolau de Cusa, ver uma filosofia aristotélica da cultura. Segunda, associa, portanto, ao processo da formação da religião civil o fenômeno das duas culturas. C. P. Snow. Terceira, associa a formação da religião civil aos esforços para a restauração do império, enfatizando que não culminam na eclosão das ideologias totalitárias, mas na mundialização da Revolução Americana, ou seja, que aquela dentre as ideologias modernas que parece menos compreendida com o culto de César é, na verdade, aquela que encarna da maneira mais completa e eficiente. Quarta, enfoca a luta entre religiões tradicionais e religião civil, do ponto de vista do conflito de castas. Dando continuidade, porém, à tradição estudada por Lehmann, destaca o papel que na formação da religião civil é desempenhado pelas pseudológicas, como a lógica de Epicuro, a retórica em geral, a dialética de Hegel Marx, a farsa hemenêutica simbólica do ocultismo, etc., assinalando a sua filiação comum. Enfatiza o papel das organizações secretas nesse processo, não no sentido de sua ação política explícita, como enfocam os porta-vozes de sua teoria conspirativa da história, mas no da contaminação passiva da sociedade. E, finalmente, atualizando o enfoque, assinala a função que nesse contexto é desempenhada pela ideologia ecológica, pela New Age e pelas novas morais que vão entrando em vigência no quadro neoliberal. Fim da nota de rodapé. Pois bem. 11, pessoal. A Revolução Americana, que incorpora o ideal do Império Leigo, tende a mundializar-se, arrastando na sua torrente todas as forças intelectuais e políticas, que, de uma forma ou de outra, gente, acaba por colocar-se involuntariamente a seu serviço, né? Ela intervém decididamente e a fundo na estrutura da alma de todos os seres humanos colocados ao seu alcance, instaurando neles novos reflexos, novos sentimentos, novas crenças que constituirão, em essência, a cultura pós-cristã, ou mais claramente anticristã, certo, gente? 12. A operação da reforma cultural, compreendida pelo grupo organizador da ética, marca a inserção da cultura brasileira no novo culto imperial. Assim, curiosamente, pessoal, a inteligência de esquerda se põe a serviço da ascensão do império, porra. Isso vou resumir, muito bem, professor. Tá aí, professor, a sequência. Bom, vamos lá, então. Bem, mas pergunto em prosseguimento. Servindo-se de bom grado por voluntária e consciente aceitação das coordenadas do novo tempo, exatamente como fazem os esquerdistas arrependidos que hoje formam as fileiras neoliberais, né? Ou ao contrário, servindo às tontas, como os bois de carro, puxados pela argola do nariz, não sabem para onde vão nem para quem os leva. O yogi comissário, gente, é alto sacerdote do culto imperial ou escravo de sacerdote fazendo-se de oficiante da momentânea paródia dos 3 dias de carnaval, entoando loas a um deus asno colocado no altar no lugar de Cristo ou do próprio César? Ele sabe ou não o que está fazendo, porra? Bem, depende, Se entendemos o termo imperialismo no velho sentido da dominação econômica,
da exploração do terceiro mundo em proveito das megas empresas americanas? A resposta é não, hein? O Yogi comissário decididamente não se acompliciaria a exploração imperialista dos países pobres. Ele estudou a teoria leninista do imperialismo, porra. Leu talvez o próprio Robson. E não se prestaria ao papel de servo do capital estrangeiro. Bem, mas acontece, porém, que o imperialismo americano não tem fundamentalmente um sentido econômico, gente. Vimos parágrafos atrás que o principal foco de resistência interna às ambições imperialistas do governo norte-americano foram os grandes capitalistas, porra. Vimos que a ideia imperialista foi anterior de quase um século à formação das grandes fortunas capitalistas. A essas observações pode-se acrescentar a famosa demonstração de Joseph Schumpeter da contradição entre imperialismo e capitalismo democrático. Nota de rodapé. Ver Joseph Schumpeter, Imperialismo, New York, Meridian Books, 1958, página 64. Uma síntese brilhante dos argumentos de Schumpeter, acrescentada de análises muito pertinentes com relação à teoria brasileira da dependência, encontra-se no livro de J. O. de Meira Pena, A Ideologia do Século XX. Ensaio sobre o nacionalsocialismo, o marxismo, o terceiro-mundismo e a ideologia brasileira. Rio de Janeiro, Nórdica, 1994. Uma leitura indispensável a quem deseje compreender a posição do Brasil no mundo de hoje. Fim da nota, professor. Tudo bem. Se as coisas não são assim, e se por outro lado a expansão e mundialização do poderio americano são evidências igualmente inegáveis, então estamos realmente diante de um problema, gente. Problema, dizia Ortega y Gasset, é consciência de uma contradição. A contradição resolve-se tão logo entendemos que a dinâmica imperial dos Estados Unidos não provém de causas econômicas, não é? É porém intelectuais, culturais e políticas, não é? Os Estados Unidos são uma potência imperial porque a fundação mesma constitui um revigoramento da ideia imperial, gente. Porque o projeto do Império Leigo, que incorpora as concepções iluministas do Estado, representou no instante da fundação da República Americana a síntese e o resultado das contradições entre sacerdócio e aristocracia, que por 2 milênios foram o motor da história europeia, porra. Porque a fundação dos Estados Unidos representa a quarta e provavelmente a última Translatio Imperii, hein? Porque o surgimento do moderno Estado leigo incorporado no Império Americano é, por essência, um projeto expansivo, revolucionário, modernizante, destinado a reformar o mundo, gente. Porque a Revolução Americana é, enfim, o primeiro passo da Revolução Mundial, que, dando uma solução final ao conflito entre autoridade espiritual e poder temporal, absorverá no Estado, em aliança com a inteligência, toda a autoridade espiritual, neutralizando a todas as religiões do mundo, gente, e instaurando a religião de César, porra. Pois é, de perto desse fenômeno gigantesco, a teoria Robson-Lenin, tanto quanto a teoria da dependência, sua neta terceiro-mundana em boa hora, renegada por um pai sensato, não passa de um momentâneo transitório na sucessão de ilusões ideológicas, pelas quais a inteligência mundial, enganando-se quanto ao seu papel no curso dos eventos, foi arrastada sem se dar conta, e mesmo contra a intenção, a engrossar a poderosa corrente da Revolução Americana. Bem, resta só um detalhe, gente. Saber como a inteligência brasileira, em particular, veio ser arrebatada por essa torrente, certo?
imaginando ainda servir os seus velhos ideais de sempre, não é isso? É aí o ciclo da ética no MASP. Esse ciclo pode servir para ilustrar, em miniatura, o que se passou com a esquerda nacional, a insensível rotação do sentido dos seus esforços. Bem, vamos lá, acompanhe aqui comigo agora, hein? Começamos pela seguinte constatação. Era mais do que claro que esse empreendimento cultural tinha objetivos políticos patentes e imediatos, entre os quais o principal era o de captar em proveito da estratégia das esquerdas a velha retórica moralista da direita, gente. Fazer o feitiço virar contra o feiticeiro. De fato, não havia outra razão para explicar o interesse pela ética demonstrado, a partir de 1989, por intelectuais de formação marxista para os quais o discurso ético não é e nem pode ser outra coisa senão uma superestrutura ideológica, uma enganosa agitação de fantoches verbais, sobre um pano de fundo constituído no essencial de luta de classes. E não por coincidência, lógico, o ciclo da ética no MASP foi organizado pela eminente intelectual do PT, eminente Marilena Chauí. É aquela lá do respeita meus pentelhos brancos. Então, ela era titular secretária da Secretaria Municipal de Cultura do Estado de São Paulo. Esta ativa desmascaradora do discurso ideológico alheio jamais se interessaria por algo tão superestrutural como a ética, se não tivesse bem sólidas razões políticas para fazê-lo. Quais razões, mais particularizadamente? O fato de a campanha da ética ter conquistado sua principal vitória com a derrubada de Collor me fez imaginar por um tempo que a tagarelice moralizante não era outra coisa, senão um expediente improvisado para fins de política rasteira. Eliminar a trapaça financeira multicolorida para instaurar em seu lugar a trapaça ideológica vermelha. Era o que eu estava dizendo no parágrafo 1º. Ainda assim, parecia-me extravagante a hipótese que em 1990, mal decorrido alguns meses da posse do presidente, pessoal, os estrategistas da esquerda pudessem já estar preparando um golpe mortal a ser desferido na carreira do senhor Collor de Mello. Por geniais que fossem, não era verossímil que, àquela altura, sem quaisquer sinais visíveis de corrupção no governo, pudessem ter em vista com tanta antecedência a futura transformação da campanha pela ética numa campanha contra Collor. Mas em agosto de 1993 veio pelos jornais a notícia da existência de uma rede petista de informações, chefiadas pelo senhor José Dirceu, deputado, o Daniel, técnico em espionagem treinado em Cuba. Centenas de militantes delatores formavam um serviço secreto particular infiltrado em ministérios, polícia, empresas estatais e bancos. Essa notícia dava a retroativa sustentação àquela hipótese que eu rejeitara como um tanto paranoica. Nota de rodapé. O deputado José Dirceu, permita, professor, falar aqui, o terrorista, que era o Daniel, na época da caçada, que eles chamam tempo da ditadura, acusado de ser o chefe do serviço de espionagem do PT, respondeu que ali não havia serviço de espionagem nenhum, que o partido apenas concebia informações dadas espontaneamente por militares e simpatizantes, na qualidade de colaboradores informais. Isto é que é fazer-se de inocente. Todos os serviços secretos do mundo dão preferência aos serviços de colaboradores informais sobre os de agentes profissionais. Um dos segredos da eficiência do Mossad, serviço secreto israelense, é ter uma rede de informantes ocasionais espalhados por todo o mundo, os militantes sionistas, e poder, por isto, reduzir a 2.000
o número de seus agentes profissionais, incluindo o pessoal interno. Ver Vitor Ostrovsky e Claire Roy, As Marcas da Decepção, Memórias de um Agente do Serviço Secreto Israelense. Tradução brasileira, São Paulo, escrita, editorial, 1992. A KGB tinha nos militantes comunistas, e não nos agentes efetivos, sua principal força. Ver Christopher Felix, A Short Course in the Secret War, New York, Dell Books, 1984. O deputado não pôde ignorar estas coisas, pois estudou Mao Tse-tung e sabe o que ele diz da importância dos informantes ocasionais para o sucesso de uma guerrilha. Se a excelentíssima aliás, nesse domínio, pois trabalhou como agente cubano por 5 anos, ver Luiz Mir, A Revolução Impossível, São Paulo, best-seller, 1994, página 617. De qualquer modo, as explicações do deputado pareceram satisfatórias à imprensa, que não voltou a tocar no assunto por quase um ano. Mas será normal que os jornalistas profissionais também ignorem tudo do funcionamento dos serviços de informações? Se nos lembrarmos de que o processo de impeachment de Nixon, tão alegado como um exemplo para o Brasil no caso do Collor, não foi provocado por uma acusação de corrupção, e sim de espionagem política, veremos que a indiferença nacional ante ao caso dos arapongas, comparada à externa suscetibilidade contra os corruptos, é sinal de perda completa do senso das proporções na avaliação da gravidade dos delitos. Ou então, é sinal de que a opinião pública já concedeu às esquerdas o privilégio de se colocarem acima de todo julgamento humano. Fim da nota de rodapé. Muito bem, com efeito, não era nada absurdo supor que a pequena KGB já dispusesse no início de 1990 de indícios suficientes para justificar a esperança de um dia poder montar o Colorgate, vingando a humilhação que o pergnóstico Bon Vivant infligiria às esquerdas, e particularmente a pessoa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto os arapongas prosseguiam suas investigações, pessoal, a campanha pela ética já iria preparando uma atmosfera psicológica propícia a ampliar o efeito moral do escândalo, quando estourasse. Não há mesmo nenhum meio de explicar as repercussões dessas denúncias, substancialmente iguais a tantas outras feitas contra governos anteriores, e que morreram neutralizadas pela indiferença popular, senão pelo fato de que, desta vez, já não havia no ar uma predisposição hostil e vingativa, um desejo de punir, que só aguardava a identificação de um suspeito para poder despejar sobre ele o ódio que se for acumulando, preparatoriamente, contra um alvo hipotético e vacante. Atmosfera que, adensando-se pouco a pouco até o limite de uma pressão insuportável nos meses que antecederam a decisiva entrevista de Pedro Collor à revista Veja, encontrou nela a ocasião para a esperada descarga, pessoal. Mais tarde, já em 1994, uma entrevista de Herbert de Souza, o Betinho, lembra dele? Ao Jornal do Brasil, trouxe um esclarecimento melhor. Segundo Betinho, a campanha da qual fora um dos mentores e fundadores se originara de uma reunião de intelectuais de esquerda, na sede da OAB. O intuito não era combater a corrupção, da qual ainda ninguém sabia nada de preciso, mas ofereceu uma alternativa contra a proposta neoliberal de Collor, gente. Eu vi então que minha primeira compreensão tinha sido demasiado estreita. Mais que derrubar um presidente, a campanha pretendera derrubar um regime, provisoriamente encarnado num presidente. Daí a ambiguidade dos festejos celebrados em torno do cadáver político de Collor. O exército, gente, levou um bichinho aqui, hein? Aqui. Tá aqui, professor. Pronto. Tirei.
o exército vitorioso dividia-se em duas alas inimigas. Uma festejava com a limpeza o revigoramento do regime. Outra preliberava o seu próximo desaparecimento anunciado pelo presidente. Uns alegravam-se com o retorno da moralidade. Outros com a revanche contra o esquema militar e empresarial, ainda que tardia, simbólica e conquistada com a ajuda do mesmo esquema, temporariamente irritado com o agente que abusara da sua confiança. Não é de estranhar que essa última ala fosse mais festiva, que a outra participasse da celebração com uma reserva mista de suspeita. Hein? Para uns, a restauração da decência era um fim em si mesmo, mas, para outros, apenas uma etapa da longa viagem da esquerda para dentro do aparelho do Estado. Como diria Antônio Gramsci, o começo esperavam de dias de glória. Entre estes últimos estavam os líderes da ética na política. Mas se a campanha não tinha um propósito direto de combate à corrupção, de onde viera então a palavra ética, aparentemente tão deslocada no contexto de um mero confronto ideológico entre socialismo e neoliberalismo? A origem era dupla, gente. De um lado, tratava-se de uma reedição do velho debate entre tecnocracia neocapitalista e nacional-progressismo, que ocuparam os economistas e os doutrinadores políticos na década de 70. A primeira dessas correntes, representada sobretudo pelo ministro da Fazenda, o senhor Antônio Delfim Neto, as soluções econômicas deviam reger-se por motivos técnicos e científicos, aliando-se o mais possível do debate político e ideológico e de toda a consideração de valores. A adestrada frase do ministro de que a economia é a ética suscitou desde chiliques moralistas, gente, até a objeção gramatical de que a palavra certa seria anética. Vê se pode essa porra. Bem, para a ala oposta, isso era apenas mais uma ideologia. O pragmatismo e o neopositivismo, que pareciam inspirar o ministro, eram aliados congênitos do capital, que defendiam com tanto mais eficácia quanto mais protegidos sob uma fachada de neutralidade científica. Neutralidade esta, segundo a perspectiva marxista, não passava de uma projeção do abstratismo metafísico do burguês. Um sujeito que, vivendo separado da atividade produtiva, pensa por categorias estanques e não enxerga os nexos entre economia, política e ética. Nota de rodapé. Explico-me mais extensamente sobre Gramsci no meu livro A Nova Era e a Revolução Cultural. Fritjof Capra e Anton Gramsci, Campinas, Vide Editorial, 2014, quarta edição, que recomendo aos que julgarem demasiado compactas e obscuras as referências que aqui faço ao tema. Fim da nota, professor. A neutralidade tecnocrática, pessoal, essa corrente, representada sobretudo por Celso Furtado, um ídolo acadêmico das esquerdas, opunha uma proposta econômica fundada em fins e valores explícitos, carregada, portanto, de um apelo ético. Nota de rodapé. A diferença é que naquele tempo a esquerda, ainda influenciada pela ideologia do Fronte Popular, tingida de humanismo burguês para fins de aliança com as forças progressistas, acreditava mesmo em princípios éticos, ao passo que, em época mais recente, passou a misturar a exibição pública de moralismo com a pregação do ceticismo e do relativismo. Esta só para audiências seletas. Fim da nota de rodapé. A proposta neoliberal de Collor, baseada nas ideias de racionalização e eficiência, sugeria por si mesma o perfil de seu antagonista ideal, contra a frieza humana da técnica, o apelo humanitário da ética.
Na época, nada se sabia que pudesse incriminar Collor, né? E, na pobreza de perspectivas da oposição, ante um governo recém-empossado com um potente respaldo popular, nada mais interessante ocorreu à intelectualidade esquerdista do que ressuscitar contra ele o estereótipo do velho debate, que rendera alguns dividendos na luta contra a ditadura. De outro lado, a palavra ética vinha mesmo a calhar, porque muitos dos intelectuais envolvidos na campanha haviam se tornado, nos anos em que se seguiam a derrota da guerrilha, gente, leitores e devotos do teórico da Revolução Cultural, Antônio Gramsci, porra, o qual, nos planos que delineia para a tomada do poder pelos comunistas, destaca uma frase que domina a implantação do Estado ético. A coincidência é apenas nas palavras, né? Ético, em Gramsci, é o termo técnico, cujo sentido nada tem a ver com o que geralmente se entende por moralidade e honestidade, hein? Mas apenas com o ajuste entre as normas sociais e as necessidades da produção, um sentido alheio a fins e valores. E, no fundo, por ironia, muito tecnocrático. Hein? Mas, diz Goethe, quando a gente não sabe o que fazer, uma palavra é como uma tábua para o náufrago. O nome da campanha fornecia aos intelectuais gramscianos, pessoal, a oportunidade de tentar implantar o Estado ético, preconizado pelo seu mestre, dando, ao mesmo tempo, a impressão de estarem lutando pela ética no sentido geral e corrente, isto é, pelo bem e pela decência. Puta que eu pariu. Nota de rodapé. Apelar às denúncias moralistas nos momentos em que os discursos da luta de classes está em baixa é um dos expedientes clássicos da tática esquerdista. Já nas fases... mas professor, mas toda hora eles caem nessa porra, professor. É porque não estuda, porra, tô falando. Essa tática já é conhecida, eu já avisei isso há mais de 50 anos. O povo tem que aprender, presta atenção nessa porra, né? Vai, continua lendo aí, vai. Uma hora engata, né? Já nas fases finais da Revolução Francesa, logo após o fracasso da conspiração extremistas de Brebeuf, os jacobinos continuaram a propaganda no país. Mas como sentiam que o programa bebofista estava mais do que nunca impopular, trocaram rapidamente de palavra de ordem, substituindo a guerra contra os ricos pela guerra contra os apodrecidos. Campanha hábil, suscetível de arrastar sob uma mesma bandeira os descontentes de todos os partidos. E ademais, a mina era inesgotável, não havendo motivo para temer escassez de argumentos. Pierre Gachot, La Révolution Française, Paris, Arteme Fayard, 1928, reedição 1968, página 482. Professor, desculpa, já que terminou a nota de rodapé, mas pessoal, o livro A Revolução Francesa de Pierre Gachot está narrado aqui neste canal, tá? Acessem a barra de playlists. Ó, eu vou colocar agora aí, ó, no canto do vídeo aí, ó. Aí, é só clicar aí e você já vai direto para a playlist da Revolução Francesa de Pierre Gachot, tá bom? Leiam aí e obrigado. Fim, professor. Muito bem, menininho. Foi bom você ter lido esse livro aí, viu? Porque o pessoal estuda a Revolução Francesa tudo errado aí. Essas porra desses livros comunistas, cacete. Tá ensinando tudo errado. Pierre Gachot, ele fala certinho o que foi essa porra dessa revolução cultural, que foi, na verdade, a Revolução Francesa, né? Bem, vamos lá, vamos continuar então. Era uma encenação. É uma encenação evidente, essa porra de Estado ético, né? Mas logo em seguida, o surgimento das provas de corrupção no governo, suscitando fartas demonstrações de indignação moral, gente, tornou-se uma ficção verossímil, retroativamente. A luta pelo Estado ético gramsciano tornou-se ad hoc, uma luta pela moralidade propriamente dita. Bem, essa feliz coincidência permitiu que a alquimia gramsciana fundisse a política da esquerda radical,
com o discurso moralizante, que por décadas fora a marca registrada da direita, especialmente o denista, hein? O denista da UDN, hein? Bem, pessoal, não há melhor truque para desorientar um inimigo do que imitá-lo. Se ele investe contra o simulacro, arrisca acertar algumas pancadas em si mesmo, hein? Se o deixa em paz, na intenção de vencê-lo pela indiferença, ele cresce até engolir o original, cacete. Foi assim que, nos meses subsequentes, todas as crenças e sentimentos mais conservadores do povo brasileiro, e sobretudo o moralismo atávico da classe média, puderam ser canalizados quase que magicamente em benefício das esquerdas. Puta que o pariu. Dá até raiva de lembrar. A campanha pela ética, pessoal, conquistou apoio maciço da população e foi festejada como a aurora da redenção nacional, caceta. Mas uma intenção oblíqua, metade oculta, não poderia produzir um resultado tão retilíneo. A ambiguidade das origens transmite-se como uma tara hereditária ao curso posterior da ação, cujos efeitos se tornam mais dúbios à medida que se avolumam, até que não reste no cenário nada mais que duplicidade e hipocrisia, porra! O que a campanha pela ética produziu, meu saco, num prazo assustadoramente breve, não foi a regeneração moral de um país, porra, mas uma revolução psicológica que envolveu numa luta equivocada e tragicômica, da qual a autodestruição do Congresso Nacional, desmoralizando-se mais e mais a cada novo esforço impotente para moralizar-se, foi a manifestação mais evidente. O que poucos perceberam é que a exigência ética da campanha fora formulada em termos propositadamente utópicos, autocontraditórios, estéreis, de modo a desgastar a classe política numa sucessão de rituais autopunitivos, sem resultado proveitoso, até levá-lo ao completo descrédito e precipitar a crise geral do Estado, onde as esquerdas, aí já plenamente identificadas como a derradeira reserva moral, se apresentariam ao povo como a única esperança de salvação. Grande finale, hein? Há quem esteja ciente de que, no pensamento gramsciano, as mutações psicológicas profundas são o alvo prioritário de um plano de largo escopo a ser realizado, basicamente, por um grupo de intelectuais. As peças múltiplas do quebra-cabeça começam a encaixar-se, formando a figura bifronte de uma estratégia de preservação moral em nome da moralidade. De um lado, esvaziar as velhas crenças morais, rebaixando-as, transformando-as em munição política de uso imediato contra os inimigos de classe. De outro, mais sutilmente, e num círculo mais seleto de ouvintes, solapar as bases intelectuais dessas crenças, promovendo uma mutação do sentido mesmo da palavra ética, para que, cortada dos laços que a ligam a quaisquer valores espirituais e qualquer ideal de vida superior, passasse a significar apenas a adesão maquinal a certos slogans políticos, a hostilidade a certos grupos sociais, quando não a indivíduos em particular, né? Para que deixasse, sobretudo, de ser uma regra para o homem governar a si mesmo, e se tornasse um pretexto edificante para cada qual projetar suas culpas sobre o vizinho, beatificando um instinto de delação e fazendo a maledicência a virtude primordial do cidadão brasileiro. Dá um pouquinho dessa água aí, menino. Ok, professor. Tá. Obrigado. Tem uma pigarra nessa porra dessa garganta aqui que tá me enchendo o saco, hein? Tá bem, professor? Quer que eu leia? Pode deixar que eu consigo. Vamos lá. Bom, vamos lá então, gente. Aqui, ó. Vamos. Tratava-se, né?
em suma, de reduzir a ética ao politicamente correto, tornando o apoio às esquerdas uma obrigação religiosa, cujo descumprimento teria o efeito desequilibrante de uma transgressão, sujeitando o pecador a terríveis padecimentos interiores, a um sentimento de exclusão da comunidade humana que o homem médio não saberia suportar, sem buscar logo, arrependido, a oportunidade de uma penitência reconciliadora. Esse aqui é a essência do cancelamento de hoje aí que vocês estão passando aí, né? Começa lá naquela porra lá. Oportunidade que a campanha do Betinho, quem é mais novo não lembra de quem era Betinho, é só pegar aí internet e dar uma estudadinha aí, tá? É o sociólogo do bem por esquerdista, ok? Você vai ver na figura dele, um magricelo que morreu de AIDS, né? Providencialmente, a campanha Betinho estendeu a todos, no momento exato, com a precisão de um cronograma divino. Com esta campanha, por seu lado, tinha como finalidade última, nas palavras de seu próprio fundador, implantar no país a socialização dos meios de produção. Eis como, pela prática da caridade, a ovelha desgarrada podia ser reconduzida ao aprisco da ortodoxia socialista pelas mãos de um novo bom pastor. A campanha da cidadania contra a miséria, gente, exerceu assim a função de mão direita da nova divindade, porra. A mão da misericórdia que abençoa e redime, ao lado da mão da justiça ou do rigor que castiga, representada pelos inquisitores, xiitas e enraguês de toda sorte. É claro que as duas mãos operavam em concordância. A misericórdia era a retaguarda, o lastro de crédito que garantia a boa-fé dos acusadores e conferiria a legitimidade moral a toda sorte de calúnias. As campanhas gêmeas, gente, ética na política e a ação pela cidadania, perfizeram harmoniosamente as duas faces de uma nova pedagogia religiosa. A primeira ensinou o cidadão a julgar para não ser julgado. A segunda a escrever torto por linhas retas, Secado pelos dois lados, o pecador não teve como resistir ao apelo da salvação. Betinho ficou assim, elevado à condição papal, gente. É quase um santo esse homem. Nossa, meu Deus. Mantendo-se aparentemente acima do jogo político, conservava o poder de abençoar e excomungar, de erguer qualquer personagem à beatitude da fama ou precipitá-lo nas trevas da abominação. Nota de rodapé. Há uma preocupação crescente no Palácio do Planalto de que o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que acontecerá no final do mês em Brasília, acabe se transformando num grande ato da campanha de Lula. Claro que ninguém imagina que Betinho virá a público declarar apoio ao PT, mas todos acham que não há como não se estabelecer a vinculação, uma vez que a parte operacional do programa está tudo nas mãos dos petistas. O governo argumenta que quem opera o cotidiano da campanha é quem tem influência sobre a população e seu voto. Itamar observa os movimentos calado, até porque não quer tomar nenhuma atitude pública, por achar que não seria bem interpretado, dando a impressão de que é contra a campanha de combate à fome. Dora Kremer, Encontro da Fome, preocupa Itamar. Jornal do Brasil, 11 de julho de 1994. Coluna Coisas da Política. O próprio presidente da República tornou-se assim prisioneiro do poder de chantagem psicológica de que a campanha contra a fome investiu o senhor Betinho. Eis aí realizada uma das metas básicas da campanha. Quem entende que Betinho nunca teve outra preocupação na vida, senão de ordem política, percebe que com a campanha contra a fome, sua maior contribuição foi completar um giro de 180 graus na estratégia das esquerdas, impelindo-a no sentido da revolução cultural gramsciana, na qual é um dos objetivos prioritários a desapropriação da autoridade moral da religião e sua transferência, ao menos aparente, à liderança esquerdista. As pessoas de hoje
Temem desagradar Betinho como outrora temiam cair na desgraça ante o clero. Toda essa mudança foi operada em prazo anormalmente curto, como uma prestidigitação. Durante algum tempo, o poder de excomunhão e beatificação foi exercido por Betinho de maneira implícita e discreta. Secundado pela imprensa, foi se tornando, no entanto, cada vez mais ostensivo, a ponto de abdicar de todo o senso das proporções. Um sinal é a reportagem de Veja sobre o pastor protestante Caio Fábio, que, abençoado por Betinho por ligações com a esquerda, mereceu ser rotulado na capa como o bom pastor, para contrastá-lo num esquematismo aterrador e insano com o mau pastor, o bispo Edir Macedo. Mal por quê? Pelo pecado de ter sido absorvido dos processos que adversários lhe moveram? Por suas convicções políticas e sua amizade com o pensador direitista Jorge Boaventura? Por recolher contribuição de seus fiéis em vez de pedir dinheiro ao governo? Porque os ritos espetaculosos de sua igreja, tradicionais no protestantismo, desde, pelo menos, John Wesley, e não muitos diversos dos shows de pregadores católicos da Idade Média, ofendem a delicada sensibilidade estética de seus críticos? Ou, enfim, porque suas campanhas beneficentes, sem o mínimo apoio fiscal, vêm arriscando desbancar o improvisado monopólio esquerdista da caridade? Não havendo nenhuma prova judicialmente válida contra o bispo Macedo, aplaudi-lo ou abominá-lo é questão de gosto apenas. Para mim, o estilo dele é tão repugnante quanto para os redatores de Veja, mas conheço a distinção entre o bom gosto e justiça. Tanto quanto eles, julgo absurdas muitas das interpretações que o bispo faz da Bíblia, mas não tomo minhas opiniões teológicas como artigos da lei penal. Fim da nota de rodapé. Como é sensato que a autoridade espiritual se incumba de arbitrar, em última instância, os conflitos mundanos. Betinho, gente, tornou-se, enfim, por um momento, ao menos, o fiel da balança política nacional, hein? A ninguém ocorrendo lembrar naquela altura que o juiz fora nomeado por uma das partes em litígio. Nota de rodapé. A campanha, em suma, seguiu a regra geral de uma estratégia esquerdista clássica, assim resumida por Roger Scruton. Abre aspas. A simetria moral, a expropriação pela esquerda do estoque inteiro da virtude humana, acompanha uma assimetria lógica, isto é, uma pressuposição de que o ônus da prova cabe sempre ao outro lado. Fecha aspas. Thinkers of the New Left, London, Longman, 1985, página 5. Só um detalhe aqui, professor. Pois não. Este livro também está narrado aqui no canal, pessoal, ok? Olha, está passando aqui em cima aqui o link da playlist. É só você clicar aí, ok? Pensadores da Nova Esquerda. Está narrado todinho. Clique aí no link e se deliciem com a leitura do livro de Roger Scruton, tá bom? Obrigado. Tudo bem. Parabéns também, viu, menino? Betinho acabou sendo derrubado por um truque sujo, igual ao usado contra os seus adversários, julgar com malícia um ato lícito, dando-lhe ares de crime. Na verdade, a moral cristã, da qual Betinho se reclama, nada tem a opor que a um homem que receba dinheiro dos maus para dar aos necessitados, o que é até um duplo bem. Ajuda o pobre que precisa do dinheiro e ajuda o mal que se redime parcialmente ao contribuir para o bem alheio. Que cristão sincero, podendo salvar um náufrago, rejeitaria uma corda roubada que alguém lhe estendesse para ajudá-lo no salvamento? Se Betinho fosse um homem espiritual de verdade, teria defendido a lisura de seu ato em termos veementes, humilhando os acusadores maliciosos. Com seu ridículo meia-culpa político ante a imprensa, mostrou que é apenas mais um intelectual brasileiro
hipersensível às aparências e inconsciente das motivações profundas de seus próprios atos, mesmo quando bons. Inocente da acusação, tornou-se culpado de inconsistência moral. Fim da nota de rodapé. O resultado, pessoal, esteve muito próximo de ser atingido, né? Uma vez identificados o ideal de moralidade pública e a retórica da esquerda, quem quer que a esta se pusesse ou simplesmente se mantivesse alheio aos encantos, não tinham como escapar de um sentimento constrangedor de haver se tornado um malvado, um pecador, um defensor implícito ou explícito da imoralidade, ou a menos correr o grave risco de se tornar como tal, né? O novo senso do pecado precipitando alguns num debilitante ritual purgativo e outros num esforço inglório de dar uma boa impressão, terminou por paralisar todos, né? Deixando livre para as esquerdas a estrada real que levaria à hegemonia, domínio psicológico sobre a multidão e ao poder, controle do aparelho de Estado. Daí a convergência da campanha e do ciclo, aquelas dirigidas às massas. Este é um círculo mais seleto de prováveis formadores de opinião. Combate político e combate cultural formam, em Gramsci, uma unidade indissolúvel. Nota de rodapé. Nem a estratégia nem a tática são totalmente novas. No século XVI, Richard Hooker já descreveu coisas bem parecidas, que viu serem levadas à prática pelos revolucionários puritanos. Eis aqui um resumo extraído de Eric Voegelin, A Nova Ciência da Política. Tradução José Viegas Filho, segunda edição, Brasília. Editora da Universidade de Brasília, 1982, páginas 102 a 103. Abre aspas. Para colocar em marcha um movimento, é preciso antes de tudo ter uma causa. O homem que a possui deverá criticar severamente, onde a multidão possa ouvi-lo, os males sociais e, em especial, o comportamento das altas classes. A repetição frequente desse ato levará os ouvintes a crerem que os oradores devem ser homens de grande integridade, fervor e santidade, pois somente homens particularmente bons podem ofender-se tão profundamente com o mal. O passo seguinte consiste em concentrar o ressentimento popular sobre o governo instituído, atribuindo às suas ações ou inações todos os defeitos e a corrupção, tal como existem no mundo devido à fraqueza humana. Imputando o mal a uma instituição específica, os oradores provam a sua sapiência à multidão, que por si jamais teria atinado com essa conexão. Após tal interpretação, terá chegado o momento de recomendar uma nova forma de governo, como o remédio soberano para todos os males. Isto porque as pessoas que estão possuídas de aversão e descontentamento para com as coisas presentes são suficientemente loucas para imaginar que qualquer coisa que lhes seja recomendada as ajudaria. E mais, creem no que menos hajam experimentado antes. É necessário ainda que os líderes moldem as próprias noções e os conceitos mentais dos homens de tal forma que os seguidores automaticamente associem passagens e termos das Escrituras com a sua doutrina, por mais errôneas que seja a associação, e com igual automatismo ignorem os conteúdos das Escrituras que se revelem incompatíveis com a nova doutrina. Vem depois o passo definitivo: persuadir os homens crédulos e inclinados a tais erros gratificantes de que sobre eles recai a luz especial do Espírito Santo, de tal modo que a humanidade possa ser dividida entre os irmãos e os mundanos. Com essa consolidação, a matéria-prima social fica em condições de receber a representação essencial de um líder. Isto porque, ainda segundo Hooker,
tais pessoas preferirão a companhia de outras envolvidas no movimento à de indivíduos a ele estranhos. Aceitarão voluntariamente os conselhos dados pelos doutrinadores, negligenciarão seus próprios interesses para devotar todo o seu tempo a serviço da causa e fornecerão farta ajuda material aos líderes do movimento. As mulheres desempenham função especialmente importante, porque são emocionalmente mais sensíveis. Estão taticamente bem situadas para influenciar maridos, filhos, criados e amigos. São mais inclinadas que os homens a servir como espiãs, prestando informações sobre os vínculos afetivos dentro de seus círculos. E, finalmente, são mais liberais no que tange a ajuda financeira. Uma vez criado um meio social desse tipo, será difícil, se não impossível, rompê-lo através da persuasão. Fecha aspas. Fim da nota de rodapé. Neste quadro, o expediente de precipitar a classe política numa crise de autoinculpação surgiu como uma contribuição habermasiana que o talento brasileiro do improviso enxertou na estratégia de Gramsci. Jünger Habermas, gente, com efeito, ensina às esquerdas o preceito da reivindicação impossível, a luta pro da porra, gasgou, desculpa aqui, gente. O Habermas, gente, ele ensina que a luta pela promulgação de direitos e normas propositalmente idealísticas e impraticáveis se aplica, reivindicação que, não atendida pelo Estado, gera uma onda de indignação moral, e atendida precipita uma crise de legitimidade, onde o Estado é acusado de não cumprir as suas próprias leis. De modo que, faça o que fizer, a autoridade se entrega inerme aos golpes de seus inimigos. Nota de rodapé. A essência da tática foi resumida na Boutade, pintada nos muros de Paris em maio de 1968. Abre aspas. Seja realista, peça o impossível. Fecha aspas. Um exemplo de como funciona o Estatuto do Menor dá a qualquer cidadão brasileiro o direito de processar uma escola, municipal, digamos, que não tenha um playground. A escola, em seguida, terá de processar a prefeitura, da qual ela é um órgão, para obter o dinheiro para o playground. Sendo óbvio que o dinheiro, em grande parte dos casos, não há, o resultado do exercício desse direito será apenas forçar inúmeras prefeituras a se processarem a si mesmas pelo delito de falta de dinheiro, criando um ambiente de mal-estar e recriminações mútuas que depois será denunciado pela imprensa como sinal de acefalia na administração municipal. É um efeito calculado, que só falha quando a população, mal trabalhada pelos agitadores, continua indiferente aos novos direitos e não desempenha sua parte na comédia. O exemplo da escola municipal é só um modelo em miniatura. A Constituição de 1988 é um sistema completo de armadilhas habermasianas. É inacreditável como quase ninguém neste país parece perceber isso. Será que ninguém leu Lenin? Será que ninguém leu que Lenin recomendava fomentar corrupção para depois denunciá-la? Ou o mito da cordialidade brasileira impede de acreditar que exista aqui alguém capaz de tanta malícia? Fim da nota, professor. Aliás, está excelente as suas notas, hein, professor? Ei, obrigado, menino. Vamos continuar. Baixa essa música aí. Aplicada sobre um povo que há séculos cultiva a ambiguidade moral, vivendo de acomodações que sedimentam no fundo de cada alma um denso resíduo de culpas mal conscientizadas, a tática da inculpação não poderia deixar de dar os resultados mais rápidos e promissores,
onde todos têm algo a esconder, todos têm pressa em subir à tribuna dos acusadores, para não cair nos braços dos réus. A cumplicidade universal, pessoal, reverteu de repente em universal bisbilhotice, porra. E a ânsia de delatar tornou-se não apenas um emblema da virtude, mas um escudo contra a indiscrição alheia. Uma boia para flutuar incólume sobre um mar de delações. E foi assim que, por puro medo, mesmo os que se opunham interiormente à política de esquerda se viram obrigados a colaborar com ela, com ou sem plena consciência do resultado a que isto poderia levar. Nunca, gente, em toda a história do Brasil, a esquerda enxergou tão lucidamente o tabuleiro político e dirigiu com tamanha habilidade o movimento do conjunto, onde as peças isoladas nem mesmo suspeitavam de seus gestos, cacete. Gestos que tomavam por pessoais e espontâneos. Tinha sido calculado de fora, essa porra desses gestos, eles tinha sido calculado de fora para encaixar-se na harmonia de uma orquestração geral, Apesar da posterior mudança inesperada dos rumos dos acontecimentos, essa fase da vida nacional ficará marcada para sempre como um momento em que a esquerda acreditou estar muito perto de possuir a hegemonia e conquistar o poder, fazendo nisto um investimento intelectual tão gigantesco que, se não chegou à vitória, ao menos soube provar a si mesma que a merecia. Nota de rodapé. Pior que eles conseguiram, né, professor? Você escreveu isso há muito tempo. Pois é. Bom, vamos para a nota. Mudanças graças à qual a onda moralizante, contrariando os planos de seus mentores, acabou levando a bons resultados. Afinal, a agitação de uma centenas de intelectualerdas. Só o senhor, hein, professor? Afinal, a agitação de umas centenas de intelectualerdas à superfície do momento histórico pode ser apenas a expressão pervertida e caricatural de uma exigência profunda e autêntica do nosso povo. A providência, que dispõe de um enfoque infinito de engoves, jamais se recusou a usar dos préstimos dos maldosos para produzir o bem mediante uma engenhosa e sutil redistribuição dos males. Na economia divina, até os mercadantes acabam fazendo o bem que não querem. De fato, o curso que as coisas tomou, de fato, o curso das coisas tomou um rumo positivo, bem diferente do esperado e desejado pela Inquisição esquerdista. O povo brasileiro, fundamentalmente são, rejeitou de um só golpe, no veredito implacável das urnas, tanto os campeões da corrupção quanto os arautos da moralidade. Se as denúncias de corrupção liquidaram as carreiras políticas dos acusados, fizeram o mesmo com as dos acusadores, a ponto de a comentarista política Dora Kremer concluir que ética não dá voto. O grande vencedor foi um homem que, sem ter se omitido na luta contra a corrupção, encarnou, no entanto, o princípio da sensatez, segundo o qual denúncias e acusações que ameaçavam tornar-se o tema dominante da discussão política nacional são, na verdade, uma ocupação menor, que não deve distrair do essencial: os planos objetivos e o trabalho racional para um futuro melhor. A vitória de Fernando Henrique foi para o Brasil algo assim como a libertação de uma neurose, a súbita e imprevisível resolução dialética do confronto estático entre ladrões e demagogos, no qual muitos desejavam manter preso o nosso país, até precipitá-lo no desespero, para então poderem se apresentar como médicos da doença que eles mesmos haviam provocado. Fim da nota de rodapé. E de fato a esquerda brasileira, ao dominar a técnica do maquiavelismo gramsciano, que lhe inspirou as campanhas pela ética e pela cidadania, gente, não somente ascendeu à condição quase sacerdotal de condutora moral da nação,
como também alcançou aquele padrão de eficiência fria e cínica que ela tanto invejava na direita local, hein, e nas esquerdas de outros países, redimindo-se, enfim, de uma história marcada pela ingenuidade, pelo utopismo, pela completa falta de senso prático que fizeram dela tantas vezes o objeto de chacota de russos e chineses. Hein? Nota de rodapé. Ver Oswaldo Peralva. O Retrato. Belo Horizonte, Itatiaia, 1960. Especialmente capítulos 4 e 5. Pausinha aqui, pessoal. Este livro, O Retrato, também está narrado neste canal. Aqui em cima agora está passando o link da sua playlist. Aprecie também a leitura deste livro, ok? E obrigado. Menininho, você está lendo bastante livro nessa porra desse seu canal, hein? É, professor, eu vou ler mais. Parabéns, muito bem, parabéns. E veja também W.F. Dulles, O Comunismo no Brasil, 1935 a 1945. Tradução, Raul de Sá Barbosa. Segunda edição, Rio, Nova Fronteira, 1985. Mas, sobretudo, Luiz Mir, A Revolução Impossível, Opus City, páginas 11 a 13. Fim da nota de rodapé. Se este amadurecimento lhe custou a perda da sensibilidade moral e a completa prostituição do senso ético à ambição do poder, é simplesmente porque é uma esquerda neurótica, pessoal. E os jovens neuróticos não sabem conquistar a maturidade, senão pelo endurecimento da alma. Nota de rodapé. O processo de degradação interior que leva o jovem idealista exaltado a tornar-se um choque de retorno, o mais frio e cínico dos realistas, no sentido maquiavélico do termo, tem raízes psicológicas profundas e é descrito por Paul Dieu. Le symbolisme dans la mythologie grecque. Paris, Paiot, 1966. Como mecanismo básico das neuroses. Ver também, a respeito, minha apostila O Abandono dos Ideais, Rio de Janeiro, IAL, 1987. Fim da nota, professor. Apenas aconteceu que este endurecimento se refletiu nas almas e nas vozes, dando aos candidatos da esquerda uma aparência de bonecos alucinados, diante do qual o eleitor, desconfiado, julgou mais prudente votar em Fernando Henrique. Na esquerda, ninguém contava com este resultado. Mas desde quando a esquerda tem algum talento profético? A casta sacerdotal da esquerda, meus filhos, criou os pressupostos ideológicos e psicológicos em que se assentou a vitória da direita. Bem, colocado no seu devido lugar dentro desse panorama, o ciclo de ética assumia um sentido claríssimo. E vista como expressão desse sentido, a Conferência de Peçanha, com toda a sua brutal falsificação da realidade, deixava de ser um sintoma de demência ou de maldade pessoal de seu autor, para se revelar como um ato político perfeitamente coerente com a cosmovisão das esquerdas, com os valores que a sustentavam e com os objetivos da estratégia que ela determinava. O tema mesmo da conferência, pessoal, aparentemente tão distante da atualidade local, encontrava aí a sua razão de ser. Numa operação destinada a perverter o senso ético da população para rebaixá-lo a instrumento de serviço a fins políticos imediatos, nenhum artifício poderia ser mais útil, e nenhum artifício poderia ser mais eficaz, malgrado sua antiguidade, do que a pedagogia ética de Epicuro, que, praticada a sério, desenvolverá no homem a acuidade moral de um tatu-bola. É realmente um achado, gente. Mas, por outro lado, o discurso ético tem, independentemente das intenções maquiavélicas por trás do palanque, uma força própria. Ele pode contaminar quem pretenda simplesmente usá-lo. Ele pode persuadir o orador mesmo, levando-o a colaborar com o Estado que pretendia destruir. Ora, porra, a ideologia democrático-iluminista
subentendida no conceito de ética na política, é uma corrente bem mais forte no presente estágio da história mundial do que o regiro de crenças marxistas que, para alguns dos próceres da campanha, continha a secreta e verdadeira intenção dos seus esforços. Pretendendo servir-se dela, a esquerda acabou por servi-la. O autor foi engolido pelas falas do personagem, assim como a família do louco, na peça de Pirandello, representado hipocritamente o papel da corte de Henrique IV para enganar o protagonista. Acaba por se comportar em tudo e por tudo exatamente como a corte de Henrique IV, cacete. Numa outra história de Pirandello, o falecido Matias Pascal, o personagem acaba por se descobrir que sua pessoa real tem menos substancialidade que sua sombra social. Um endereço, um estado civil, um número na carteira de identidade, né? Vocês vê se lê essa porra desse conto aí, tá? Do Pirandello. Procura aí e dá uma lidinha. A farsa pirandeliana da ética terminou assim por restaurar em proveito da direita um pouco de ética que a esquerda pretendeu usar como instrumento para sua longa viagem para dentro do aparelho do Estado. E agora, reduzida a espectadora desde fora do aparelho do Estado, a esquerda tem de renegar o fruto dos seus esforços, ou então aplaudi-lo, fingindo satisfação, e declarar que era exatamente esse o resultado que pretendia. A farsa dentro da farsa devolve-nos à realidade, gente. O Estado Democrático, a americana, é o grande beneficiário da estratégia socialista. É que o auto-engano estratégico, pessoal, já estava anunciado de antemão pelo auto-engano na esfera da ideologia. Vale a pena recapitular o caso, né? A influência dominante sobre a inteligência brasileira nas últimas décadas foi, sem qualquer possibilidade de dúvida, o marxismo. Pode-se talvez dizer o mesmo da inteligência mundial, mas na Europa, nos Estados Unidos, é certo que houve, ao lado da corrente marxista, poderosas correntes liberais, católicas e conservadoras, porra. Poderosa não somente pelo número, mas pela qualidade de seus representantes, bem como pela intensidade de sua ação pública. Os nomes de Friedrich Hayek, Benedetto Croce, Raymond Aron, Ortega y Gasset, Daniel Bell, Arthur Koestler marcaram a história do pensamento político pelo lado liberal, porra, tanto quanto os de Sartre e Althusser do outro lado, né? O conservadorismo falou com rara eloquência pela boca de Saint-Exupéry, Georges Bernanos, T.S. Eliot, como hoje pela Alain de Besnard e Roger Scruton. Nada de semelhante se observa no Brasil, porra! Onde, depois de João Camilo de Oliveira Torres e José Guilherme Melchior, a voz da direita não se faz ouvir senão pela de Plínio Correia de Oliveira, demasiado comprometido com o movimento paramilitar para que suas ideias possam contar num debate pacífico. E de Gustavo Corsão, demasiado rígido, apesar do talento fulgurante, para poder desempenhar num diálogo algo mais que o papel de censor. Ô professor, que foi? Desculpa, professor, deixa eu só aqui fazer vou fazer uma nota que não tem no seu livro, tá, professor? Mas você vai inventar... Não, professor, calma. Nós temos a voz do senhor. O senhor foi o grande pensador. Para mim, até maior do que esses que o senhor falou aí, tá? Que despontou no Brasil uma voz conservadora maravilhosa. Obrigado, professor. Vai. Tá bom, vai. É verdade, professor. Obrigado, professor Olavo de Carvalho, pelo trabalho realizado, pelo trabalho maravilhoso que o senhor fez nesse país. Hoje nós temos algo que nunca tivemos. E vamos crescer. Eita, vai puxar meu saco agora. Vai tomar no rabo você também, viu, moleque? Deixa eu continuar aqui, porra. Baixa essa porra dessa música. Vamos lá. Onde eu parei agora? Que eu não sei onde que tava, hein, cacete.
Aqui, professor, você parou em censor. Muito bem, então vamos lá. Houve depois Roberto Campos, mas sua argumentação, brilhante como poucas, restringe-se aos temas econômicos administrativos, sem poder ter um alcance cultural mais abrangente, à altura dos méritos dos ex-ministros do planejamento. Análogos méritos e análoga modéstia do leque de assuntos observam-se em Aristóteles Dumont e Donald Stewart Jr. Resta isolado como um monumento em meio ao Planalto de Brasília José Oswaldo de Meira Pena, o único polemista que, à luz dos pressupostos liberais, empreende uma crítica cultural de mais vasta escala e para as esquerdas atemorizantes. Nota de rodapé. Paulo Francis, talento extraordinário e homem de vasta cultura, literária política, entenda-se, poderia fazer coisa idêntica. Mas de uns anos para cá, deu de escrever no estilo telegráfico, que não argumenta nem prova, só afirma, e acaba por ser menos atemorizante do que irritante, fomentando antipatias desnecessárias. O cacuete Mario Andradino, de começar frases com pronome oblíquo da terceira pessoa, que o leitor automaticamente toma como conjunção condicional, também só serve para atrapalhar. Fim da nota. Mas em face desses poucos nomes, pessoal, entende-se como um oceano a horda dominante dos marxistas, marxianos, neomarxistas, socialistas, progressistas, nacionalistas de esquerda, merdistas, bolsistas, essas porra tudo, etc. Sobre essa massa barulhenta e autoconfiante, a queda do Muro de Berlim teve um efeito dos mais singulares. Fez com que ela recuasse no tempo, e já não conseguindo ostentar por divisa esquerdista o nome do marxismo, redescobrisse como substitutivo de seu ideal revolucionário perdido o esquerdismo do século XVIII, o iluminismo. A acomodação tipicamente brasileira, gente. Um modo de deixar de ser marxista continuando a ser marxista. Pois Marx já deixara preparado para esta gente o ardil da Operação Retro. Se o Brasil não podia tornar-se socialista, era simplesmente porque a história non facite saltum. E antes da Revolução Russa, tínhamos de realizar a Revolução Francesa. A redescoberta desse ardil foi o alívio após um minuto de terror. Aquele terror que invade uma tropa de meninos ao anteverem a depressão que se seguirá ao término de uma brincadeira sangrenta, como em Lord of Flies, de William Golding. Não sabendo viver sem um ideal revolucionário, não concebendo outro sentido da vida senão o sentido história, a tropa esquerdista, desprovida de uma regra de jogo, tinha chegado a ver abrir-se diante dela o abismo sem fundo de um desespero beckettiano. Mas tão logo as trombetas anunciaram a ressurreição de Diderot e de Voltaire, Condorcet e D'Alembert, logo acompanhados de Lamettrie, Sade e demais libertinos cérebres. Num instante, o balão murcho do esquerdismo nacional viu-se inchado de novo o cacete, trocando de retórica, como em troca de cuecas. Em vez de guerrear o capitalismo, o caso agora era lutar contra a oligarquia agrária, a moral católica, etc. Essas bobagens aí que eles falam. Mas pega, Isso não era, afinal, tão diferente da velha estratégia do Partido Comunista, porra, que propunha a aliança da esquerda com a burguesia nacional contra os senhores feudais do Nordeste, supostamente aliados ao imperialismo americano para a expoliação dos seus servos da gleba. Nota de rodapé. Caio Prado Júnior já havia provado a falácia dessa estratégia num dos melhores livros produzidos pelo esquerdismo nacional, A Revolução Brasileira, São Paulo Brasiliense, 1969. Mas não era bom lembrar isso. De um lado, porque solaparia as bases teóricas da nova retórica iluminista. De outro, porque esse livro, corrigindo um erro, ajudara a criar outro pior,
a adesão maciça da esquerda à tese da luta armada. Fim da nota de rodapé. É assim, tal como o adepto da New Age, que, encontrando dificuldades nesta vida, decide fazer uma regressão hipnótica para ir resolver os problemas de uma encarnação anterior, a esquerda recuou em busca de uma Bastilha, que fosse mais fácil de derrubar do que o capitalismo moderno. Hein? A rapidez com que se fez a adaptação bem mostra a leviandade, a fatuidade da inteligência nacional. Ora, cacete, o único lugar do mundo onde os ideais iluministas foram realizados na máxima extensão possível das faculdades humanas foram os Estados Unidos, porra! A Revolução Francesa, um morticínio inútil, foi seguida por quase um século de vai-vens, e a França só se estabilizou como República Democrática por volta de 1870, quando os Estados Unidos já havia se tornado uma grande potência, cacete. As duas guerras mundiais do século XX tiveram como único resultado duradouro a destruição final das potências coloniais europeias e a ascensão dos Estados Unidos à condição de império mundial. O nazifascismo e a União Soviética não foram, dentro do curso maior da história, senão momentos dialeticamente absorvidos na linha perfeitamente nítida de desenvolvimento que leva da Revolução Maçônica à mundialização do Estado leigo e à americanização de tudo, porra! A legitimação dos Estados Unidos como polícia do mundo, gente, global, copy, hein? Inclusive aos olhos de uma parte considerável do mundo islâmico supostamente hostil, hein? Por ocasião da Guerra do Golfo, representou o ponto culminante, até agora pelo menos, hein? De uma ascensão irresistível do Império Mundial. Ao acertarmos a filosofia política americana, colocamos-nos voluntariamente sobre o governo de quem a promove, tal como entre povos antigos, copiar a lex romana e submeter-se ao governo romano eram uma só e a mesma coisa. Nota de rodapé. Não é aqui evidente o lugar para discutir mais aprofundadamente a tendência geral da história para a unificação da humanidade sob as formas de governo cada vez mais abrangentes e complexas. De qualquer modo, essa tendência é visível. É um fato e não tem de ser demonstrada no plano teórico. Para maiores esclarecimentos, se necessários, ver o clássico de Ellsworth, Huntington, My Spring of Civilization, New York, John Wiley and Sons, 1945. Várias edições. Fim da nota. O que impediu a intelectualidade mundial de enxergar uma coisa tão óbvia foram dois fatores, gente. De um lado, a crença generalizada na teoria de Robson-Lenin, que tornava invisível a independência do imperialismo político, cultural e psicológico em relação às supostas motivações econômicas. De outro, a crença residual na vitalidade da ideia de nação. Acreditava-se que o impulso da independência nacional, tá certo, poderia resistir à expansão do imperialismo, quando na verdade a própria emergência do conceito de nação foi apenas um dos momentos dialéticos que levaram, como vimos parágrafo atrás, ao nascimento do Império Mundial, não é isso? Bem, o Império, aliás, não suprime as nações, já que por definição se constitui de reinos independentes, diferentes entre si, e ele apenas subordina e coordena em vista de fins globais, que cada reino não precisa enxergar senão parcialmente. A luta anticolonialista do terceiro mundo, meus filhos, não pode prejudicar em nada o império emergente, cujo poder se assenta em bases totalmente diferentes das dos antigos impérios coloniais. Só pode ajudá-lo, porra, na medida em que leva as novas nações a adotarem, junto com subterfúgios verbais socialistas, as instituições e muito da ideologia do Estado Democrático Americano.
Ao adotar a estratégia de fomentar as revoluções nacionalistas do Terceiro Mundo, o comunismo internacional aprisionou-se a si mesmo na armadilha da Revolução Americana. Do ponto de vista estritamente jurídico e político, a mundialização do império é mesmo um benefício para as nações menores, antes submetida ao arbítrio de potências secundárias, como os velhos impérios europeus ou a União Soviética. O Império Mundial garante-lhes um tribunal universal ante o qual podem, em pé de igualdade, lutar pelos seus direitos com muito menos desgaste do que em sangrentas guerras de libertação. Segundo demonstrou Bertrand de Jouvenel, a expansão dos direitos dos pequenos se faz sempre à custas das hierarquias intermediárias e da formidável concentração do poder na mão de poucos. O diagnóstico de Jouvenel é versão política daquilo que a racionalização weberiana é no campo sociológico. Do ponto de vista econômico, gente, o advento do Império Mundial é também vantajoso, segundo parece, né? Os argumentos de Roberto Campos, Paulo Francis, J.O. de Meira Pena, Donald Stewart Jr. e outros polemicistas neoliberais e afins em favor da internacionalização da economia, até onde posso compreendê-lo, são muito sólidos, né? E a esquerda não se tem oposto, senão rosnados em imprecações, onde não há nada a compreender. Mas a política, o direito e a economia, meu filho, destacado do fundo vivo da trama social, são apenas abstrações no sentido pejorativo do termo. E quando examinado do ponto de vista de suas consequências psicológicas, culturais e espirituais, a ascensão do Império Mundial é, como vimos ao longo dos últimos capítulos desse livro, uma ameaça tenebrosa, meu filho. A derrota do comunismo, é claro, deve ser celebrada por todos os homens de mente sã. Hein? E se a expansão do Império foi o preço que pagamos pelo fim do pesadelo soviético, tudo bem, pagamos sem bufar. Hein? Mas se de outro lado, o antagonismo conceitual das formas políticas denominadas neoliberalismo e socialismo ou social-democracia tende a obscurecer o fato de que aquilo que se propõe como perspectiva de futuro a um mundo pós-socialista não é o neoliberalismo em si, como mera estrutura abstrata de um Estado possível, e sim o neoliberalismo encarnado na forma concreta do império, e aliás fortemente tingido de elementos social-democráticos. O destino do mundo não se decide hoje num conflito entre formas de regimes possíveis, né? Mas sim por trás desse conflito aparente na contradição interna do Estado imperial, que parece só poder crescer à custa da destruição do legado espiritual de onde ele extrai sua única legitimação moral possível, cacete. É neste e só neste sentido que se pode ver alguma utilidade da expressão de Daniel Bell sobre o fim da ideologia. No novo quadro mundial, já não se trata de um conflito entre ideologias, por mais que um hábito de 2 séculos induza muitos intelectuais a continuarem encarando as coisas por esse prisma, mas sim de um confronto entre os elementos espirituais e os elementos ideológicos no seio do Estado imperial. Conflito que, por força da expansão desse Estado, ele se alastra para todo mundo, gente. Alastra-se até o ponto de contaminar até mesmo aquelas forças que, nominalmente, são, ou se imaginam, as mais antagônicas do Império. Pois no coração do mundo islâmico, o que se vê hoje é a resistência à expansão imperial. Acaba por endurecer e desespiritualizar a tradição muçulmana, fossilizando-a no simplismo belicoso e grosseiro do chamado fundamentalismo, isto é, reduzindo a religião a um receituário ideológico como qualquer outro, porra, fazendo com que cada novo jihad
só sirva para desvitalizar e reduzir a uma horrenda caricatura a tradição que pode defender. Professor, toma um pouquinho de água aí que eu vou ler a nota de rodapé. Deixa água aí que eu tô engasgando aqui. Nota de rodapé. Tudo bem aí, professor? Chegue, pode seguir. O nome calcado no certo. A nota de rodapé, pessoal, é em fundamentalismo, tá? Ok. O nome calcado no de certos movimentos protestantes é totalmente enganoso. Sugere por alto a ideia de retorno às fontes, de restauração de uma pureza originária. Mas qual o movimento reformista ou revolucionário que não se adorna dessa mesma pretensão? Na verdade, o radicalismo islâmico, pretextando um retorno às fontes, propõe às vezes uma total politização do impulso religioso, numa linha bastante semelhante à da teologia da libertação católica. E ele se afasta mais ainda das origens desde o momento em que despreza o legado espiritual das antigas escolas místicas, o Tassavvuf, ou sufismo, o qual, com todas as distorções e desvios que sofreu, ainda conserva alguns valores essenciais à tradição islâmica. Ver a respeito das diferentes correntes de pensamento islâmicas e seus antagonismos, Mohamed Arcon, La Pensée Arabe, Paris, Puff, 1979, especialmente capítulo 5, e Id et al. Les Musulmans, Consultation Islam Chrétien, Paris, Beauchesne, 1971. Fim da nota de rodapé, professor. Se de um lado do mundo, gente, o Estado imperial, leigo, usurpou o manto de Cristo, do outro lado, o sionismo ateu usurpou a autoridade de Moisés e a ideologia fundamentalista usurpou a mensagem corânica trazida por Mohamed. O que está em jogo no mundo não é, portanto, um mero conflito entre ideologias, mas sim a possibilidade de sobrevivência espiritual da humanidade, num mundo onde todas as opções ideológicas, díspares e antagônicas, se uniram num pacto entre inimigos para varrer da face da terra o legado das religiões antigas, pelo menos das 3 religiões do grupo abrâmico, cristianismo, judaísmo e islamismo, de cujos créditos essas ideologias se alimentam parasitariamente. A total laicização do Estado imperial trouxe consigo a laicização de todos os conflitos, o rebaixamento de todas as religiões, de todos os valores civilizacionais, a degradação de todos os motivos pelos quais os homens vivem e morrem, cacete! Quem enxerga hoje que um século de conflito entre socialismo e capitalismo terminou pela ascensão do Império Mundial, onde os elementos socialistas e capitalistas foram absorvidos e superados na ideologia do Estado leigo, compreende que o fim do dualismo ideológico, sendo uma realidade, não tem efetivamente o sentido que lhe deu Daniel Bell, mas sim o da intronização de uma espécie de superideologia, a metade desvitalizada do corpo cristão, que não encontra concorrentes hoje no mundo, senão outras 2 antigas religiões igualmente desespiritualizadas e rebaixadas à condição de ideologia. Os intelectuais, é claro, em geral não enxergam as coisas nessa escala, mas insistem em espremer tudo no estreito quadro das referências a que se habituaram em um século de guerra ideológica. Não veem assim outras opções senão restaurar artificialmente os velhos conflitos ideológicos, numa espécie de fúria regressiva que se obstina em não reconhecer a passagem do tempo ou então em festejar, sob o enganoso nome de fim das ideologias, a vitória de uma delas, sem perceber que ao derrotar seu inimigo soviético, o império ascende à condição de único portador do cetro supremo
de laicizador do mundo, cacete, despindo-se de todos os escrúpulos religiosos que a luta contra o comunismo o obrigava a conservar. Eco. Ai, meu saco. O fato é que, sepultado o comunismo, os Estados Unidos voltam a ser a sede central da Revolução Mundial, tal como no século XVIII foram seu berço. E o herdeiro nominal da tradição cristã assume sua identidade pró-cristã ou anticristã, precisamente no momento em que as outras duas grandes religiões vizinhas se encontram também desvitalizadas, laicizadas e cortadas de suas fontes espirituais. Pela primeira vez na história, gente, na história do mundo, a humanidade vive o perigo de uma ruptura completa com o espírito. Eu vou falar de novo isso aí. Vê se vocês entendem isso. Pela primeira vez na história do mundo, a humanidade vive o perigo de uma ruptura completa com o espírito, de uma total imersão no historicismo absoluto, de um total fechamento da porta dos céus. Em face desse perigo, é preciso que, no novo quadro mundial, cada homem empenhado na defesa do espírito, reconhecendo a mundialização do império como um fato, e mesmo parcialmente como um bem, no sentido de que, afinal, a democracia preserva algumas liberdades nominais, que em si são preciosas à subsistência do ser humano pensante. Mantenha afiado o sentido crítico e saiba exigir do império aquilo que se deve exigir de toda organização social e política, que sirva ao sentido da vida, porra, em vez de usurpá-lo como uma nova idolatria. Isso significa rigorosamente abster-se de qualquer tomada de posição ideológica, seja no sentido de uma restauração saudosista do dualismo, seja na celebração do novo quadro unideológico, e oferecer sistemática resistência à noção mesma, inerente de todas as ideologias, de que algum regime político, bom ou ruim, porra, deva ter sobre as almas humanas uma autoridade espiritual comparável à da tradição religiosa, tá certo? Para mim, pessoalmente, gente, não faz tanta diferença sobre esse aspecto que a organização da sociedade seja social-democrática, neoliberal, cacete que for. Que seja mesmo fascista ou comunista, porra. Havendo liberdade, desfrutarei dela com prazer. E na tirania, ficarei grato pela oportunidade de ser útil de algum modo na luta contra o tirano. As duas hipóteses, gente, só diferem no ponto de vista do conforto físico, porra. Para a realização do sentido da vida, uma vale tanto quanto a outra. E, na verdade, os regimes piores fazem, às vezes, brotar as melhores qualidades humanas, prontas a dissolver-se tão logo restauradas a ordem e a liberdade. A esquerda nacional, sob a ditadura, deu-nos a melhor prova disso. O reino do espírito, meu filho, que pretendo habitar, não é deste mundo, porra. É ele. Ele é a única coisa necessária. A única que faz com que a vida seja digna de ser vivida. Eu vou repetir de novo. Agora se aumenta essa música aí, moleque. O reino do espírito que pretendo habitar não é deste mundo. Ele é a única coisa necessária, a única que faz com que a vida seja digna de ser vivida, porra! Todo social ideal, econômico, jurídico, político, por mais estapafúrdio que seja, é digno de ser defendido por quem creia nele, desde que não caia no propter vitam vivendi podere causas. Nenhum regime, gente, nenhum Estado tem o direito de agir como intérprete soberano da verdade, subjugando as consciências individuais, pois é nestas, e não nele, que vive e esplende o dom da inteligência. E as consciências individuais
não têm nem terão jamais outra fonte onde buscar inspiração e força, senão o legado das grandes tradições espirituais. São elas também a fonte onde busca sua legitimação toda ideologia, todo regime político. Elas julgam todas as ideologias e por ela nenhuma são julgadas. Continua no próximo capítulo. Obrigado, professor. Que aula, hein, professor? Que aula. Pessoal. Obrigado também de você estar aqui, tá? Mas eu já vou, tá, menininho? Fica com Deus aí. Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos aí. Tenha um bom dia, um bom final de semana. Depois você me chama de novo que a gente volta a falar. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Tchau, professor. Pois é, pessoal. Foi um prazer tê-los aqui. O livro continua. Falta poucas páginas para acabar. Menos de 40. E eu te encontro na próxima leitura. Valeu pela presença. Compartilhe.